Graça e paz, queridos. Vamos dar início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Estou muito feliz por estar aqui e poder cultuar, adorar, celebrar esse Deus Todo-Poderoso. Levante você também aí na sua casa um altar de adoração ao nosso Deus. Vamos cultuar ao Senhor, porque Ele é digno de receber toda a honra, glória, louvor e adoração. Então não fique aí assistindo esse culto. Participe, ofereça o seu melhor ao Senhor nessa noite, amém? Convido você nesse momento a abrir a sua Bíblia, lá no Salmo 46, vamos ler o Salmo 46, a partir do versículo 1, amém? Salmo 46, assim diz a palavra do nosso Senhor. Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Embora estrondem as águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Versículo 5. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor. Seus feitos são estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Querido, confia no Senhor. Entrega o seu melhor ao Senhor nessa noite. Busque a face do Senhor. A palavra do Senhor diz que há um rio cuja alegra a cidade do nosso Deus. Esse rio está jorrando aqui neste lugar. Esse rio está jorrando aí na sua casa. Então, alegre-se na presença do Senhor Todo-Poderoso, em nome de Jesus, amém? Feche os seus olhos e vamos orar ao Pai, agradecendo por essa oportunidade que temos de cultuar a Ele nessa noite. Senhor, nós te rendemos graças, Senhor. Graças por esse privilégio, ó Pai. Graças por esse maravilhoso momento de poder estar diante de Ti, de poder cultuar, ó Deus, ao Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor que está exaltado, o Senhor que está sentado no alto e sublime trono, ó Pai. Nós somos, ó Pai, agraciados por ter o privilégio de servir a um Deus tão poderoso como Tu. Por isso, nesse momento, ó Pai, receba o nosso culto de louvor e adoração a Ti. Perdoe os nossos pecados, ó Pai, as nossas falhas. Deus, tudo aquilo que pode impedir que a nossa adoração chegue diante do Senhor nessa noite. Que o Senhor venha derramar sobre nós o Seu sangue nos purificando. Receba, Deus, toma em Tuas mãos cada um dos ministros de louvor que aqui estão. Usa os Seus filhos, ó Pai, como instrumento poderoso em Suas mãos. Ó Pai, que o Senhor venha usar eles como canal de bênçãos nessa noite, ó Pai. Ó Deus, que cada louvor que será ministrado aqui, ó Pai, toma os instrumentistas, os vocalistas em Tuas mãos, ó Pai, que tudo seja para louvor do Senhor e que a Sua glória se manifeste e que possamos de fato sentir a Tua presença nessa noite. Pai, toma em Tuas mãos também os ministros que subirão aqui para ministrar a Tua palavra, Deus. Toma a vida do pastor Saulo em Tuas mãos, do presbítero Ronaldo também diante de Ti. Deus, usa os Seus filhos poderosamente, ó Deus, como instrumento nas Tuas mãos. Ó Pai, que no abrir da boca dos Seus filhos, ó Deus, que o Senhor venha revelar a nós as preciosidades do Seu Evangelho. Ó Deus, que em nome de Jesus possamos ser impactados pela Tua palavra, que possamos ser renovados pela Sua palavra, Deus, e ser cheios da Sua presença. Pai, em nome de Jesus, receba nessa noite esse culto. Pai, tudo aqui é para o Senhor. Tudo é para o Senhor, ó Deus. Por isso nós Te rendemos graças e louvamos e bendizemos o Seu nome, Te agradecendo por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Agora eu convido você a jubilar ao Senhor com alegria, cantar, celebrar a esse Deus Todo-Poderoso, amém? Vamos adorar ao Senhor.
Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder é o nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder é o nosso Deus, nosso Deus. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder é o nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder é o nosso Deus, nosso Deus. Oh, 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 oh. Não há o que temer. Oh, 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 oh. Não há o que temer. Oh, 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 oh. Não há o que temer. Oh, 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 oh. Não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder é o nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder é o nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder é o nosso Deus, nosso Deus. Aleluia!
Hide em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo, pois conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar muito mais. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar muito mais. No último culto nós ouvimos uma palavra sobre amor a Deus, exatamente com o texto em que foi baseada essa canção. Nós estamos declarando juntos aqui que nós queremos amar mais ao Senhor. Mas se isso é uma verdade, se você não está cantando isso somente por cantar, então não deixe que essa canção se passe e você apenas cante ela. Mas já que nós aprendemos que amar ao Senhor é obedecer os seus mandamentos, então peça nessa noite: Senhor, ensina-me a obedecer os seus mandamentos, a obedecer a sua voz, a guardar os seus mandamentos no meu coração, Pai. Peça isso nessa noite. Esse é o momento para isso. Nós queremos amar mais ao Senhor. Esse é o desejo do meu coração. Eu tenho certeza que é o desejo do coração de todos nós que estamos aqui. Amar mais ao Senhor. Amar mais ao Senhor pelo infinito amor que Ele tem por nós. Nós queremos te amar mais, Senhor. Ajuda-nos, ensina-nos a obedecer a sua palavra. Ajuda-nos, Pai. Aquele que tem os meus mandamentos, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Nós cremos na sua promessa, Senhor, nós cremos. Aleluia. Aplauda o Senhor.
Filadélfia! Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Que possamos todos os dias manifestar o nosso amor ao Senhor através da obediência à palavra desse Deus tão poderoso. Amém, queridos? Agora nós vamos receber os anúncios da Livres em Cristo para você ficar muito bem informado de tudo, de todas as atividades da nossa igreja, de tudo que está acontecendo aqui no nosso canal. Para esse momento eu vou chamar aqui a diaconisa Amanda Tavares e ela vai deixar você bem informado dos anúncios da Livres em Cristo. Amém? Amanda? Graça e paz, amados. Então vamos para os nossos anúncios. Todos os dias aqui no nosso canal nós temos a nossa live de clamor pela nação, né? Que acontece todos os dias às 18 horas. Então não perca, esteja conosco, cumpra esse propósito conosco e tenha certeza de que será bênção. Nesse momento nós estamos clamando pela cura, pelo fortalecimento, pelo perdão da nossa nação. Então não deixe de estar conosco. Também, gente, pelas manhãs são lançadas aqui no canal, né, as devocionais, que são palavras curtinhas que estarão abençoando o seu dia. E na quinta-feira nós teremos o nosso culto Imersão, né, que começa, né, às 20 horas. Então já esteja convidando as pessoas que você ama, assim que chegar o link, compartilha, né, e vamos fazer com que esse momento, né, com que a palavra, com que os louvores alcancem também as outras pessoas. Então compartilhe mesmo com as pessoas que você ama. Então esses são os anúncios que nós temos para hoje. Amém. Queridos, agora nós vamos adorar ao Senhor com as nossas ofertas, devolver ao Senhor os nossos dízimos. Esse é o nosso momento de gratidão. E para esse momento, o nosso pastor vai estar ministrando sobre nós uma palavra. E eu peço a você que fique atento e receba tudo aquilo que Deus tem para ministrar sobre nós nesse momento. Amém? Amém. Aleluia. Graça e paz, livres em Cristo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 11. Nós vamos ler o verso 24. Provérbios 11, 24. A palavra do nosso Deus diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Queridos, esse texto bíblico mostra para nós uma realidade. Tem pessoas que ficam com uma preocupação tão grande em ofertar, retendo tudo que pode e tudo que não deveria reter também. Porque tem pessoas que retêm até aquilo que nem a elas pertence. Por exemplo, o dízimo do Senhor. Se você é um cristão, membro de uma igreja, congrega numa igreja, você sabe muito bem que o dízimo deve ser devolvido para a obra de Deus, deve ser devolvido ao Senhor. Deus estabeleceu que nós devemos devolver 10% da nossa renda. Esses 10% são para que haja manutenção e o mantimento da casa de Deus. Para que a casa de Deus, a igreja de Cristo na terra, se mantenha, possa avançar, progredir. Por exemplo, a transmissão que nós estamos fazendo aqui só pode se dar por meio das ofertas que são entregues no altar do Senhor a cada culto. Então o microfone que temos, a câmera que temos, a internet que temos, tudo isso é por meio de ofertas. Se não fossem as ofertas, não teríamos a possibilidade de levar o Evangelho de Cristo até você, como temos feito. Então, a dedicação dos ministros, a dedicação dos ministros da mídia, dos ministros de louvor, tudo isso é oferta. Então, uma certeza que nós temos: aqueles que dão com liberalidade, com o entendimento de que o entregar as suas ofertas, ou dar as suas ofertas, entregar os seus dízimos, devolver os seus dízimos, que tem o entendimento de que estão fazendo isso e produzindo bênçãos na vida de outras pessoas, e que também tem o entendimento de que estão vivendo as bênçãos de Deus, porque sabemos bem, Jovino tem ministrado isso aqui com muita propriedade a cada culto, sabemos bem que a oferta é uma semente. Eu sempre falo sobre isso. A oferta é uma semente. Se não lançarmos nada, colheremos nada. O Jovino falou aqui alguns cultos atrás exatamente sobre isso. Tem pessoas que são bons ofertantes, mas na hora de devolver os seus dízimos falham nisso. E aí o que acontece? Você está lançando a semente sobre um solo fértil, que é a igreja do Senhor Jesus, mas não existe a proteção da parte de Deus e o abrir dos céus, porque o abrir dos céus da parte de Deus se dá por meio dos dízimos. Deus é um Deus de princípios e Ele trabalha por meio de princípios que Ele mesmo estabeleceu. O dízimo é o princípio que Deus estabeleceu para que a bênção dele venha sobre nós. Então, se lançamos sementes, tudo obviamente é feito por meio de analogia no que nós estamos falando aqui. As sementes são as nossas ofertas, e a chuva de Deus são as chuvas de Deus são as bênçãos do Senhor.
a bênção de Deus sobre a oferta que nós lançamos. Porque se você lança uma oferta sobre o altar do Senhor, você coloca uma oferta em dinheiro, deposita na conta ou entrega na mão de algum obreiro da nossa igreja, mas Deus não abençoa a sua oferta, ela não vai produzir nada. Agora, se a oferta que você está lançando for abençoada por Deus, aí, meu irmão, nós temos certeza de que ela vai produzir. E a Bíblia fala que ela pode produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Então, quando olhamos para o texto que nós lemos, nós vemos há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Já reparou? Tem gente que é assim mesmo. Tem gente que tem pouco, mas parece que tem mais do que aquele que tem muito. E aí vem outro texto bíblico que diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus capítulo 6, verso 24. Nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. E é por isso que nós vemos Jesus falando assim: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque tem gente que se apega com tanta força ao que tem medo até de ir para o céu e perder a riqueza. Tem gente que se apega com tanta força ao dinheiro e sabe, mas eu lutei muito para ter, todo o esforço que você fez, se não fosse a misericórdia de Deus te dando saúde, te dando a graça para você ter a capacidade cognitiva de compreender tudo o que você faz, de entender o mundo ao seu redor, se não fosse a graça de Deus, você não conseguiria fazer nada. As nossas ofertas são um ato de gratidão, nosso dízimo é um ato de gratidão, de obediência a Deus. Então, se você fez com todas as suas forças e conseguiu conquistar na sua vida, é porque Deus te deu saúde, te deu graça, Deus te deu o que era necessário para você conseguir chegar onde você chegou. E agora, você podendo abençoar a igreja de Cristo pelo qual o evangelho dele é pregado, e repara, se você está diante dessa transmissão, é como eu disse, porque pessoas ofertaram. Quantas pessoas foram transformadas por meio de pregações como essa? E a grande realidade é: não há ninguém na face da terra que tenha sido transformado pelo evangelho sem que esse evangelho que chegou até a pessoa não tenha vindo por meio de uma oferta. Todas as pessoas no mundo que foram transformadas pelo evangelho, foram transformadas porque ofertas foram lançadas no altar do Senhor. A oferta de Jesus foi a principal de todas, o sacrifício dele na cruz do Calvário. Mas houveram homens que se sacrificaram, homens que ofertaram do seu tempo, da sua saúde, ofertaram da sua vida, ofertaram recursos financeiros para que a obra do reino continuasse, para que pessoas recebessem o evangelho. E se hoje estamos aqui, é porque pessoas ofertaram para que estivéssemos aqui, tanto você quanto eu. Se acreditamos em Deus, acreditamos porque a Bíblia nos ensina sobre Ele. E se a Bíblia nos ensina sobre Ele, é porque pessoas ofertaram para que a Bíblia fosse produzida. Se você tem uma Bíblia na sua casa, ou se você tem uma Bíblia no seu smartphone, no seu tablet, você tem porque pessoas ofertaram para ela chegar até aí, até a sua mão. Tudo da parte de Deus aqui na terra funciona e se dá pelo princípio da oferta. É por isso que Deus faz promessas para aqueles que ofertam, para que as pessoas entendam o seguinte: olha, você oferta para o reino de Deus, mas Deus não permite que você fique sem. Deus prospera, abençoa, Ele dá. E a Bíblia diz que aquele que dá generosamente vê aumentar as suas riquezas, mas o que retém o que deveria dar cai na pobreza. E tem muita gente rica de dinheiro e pobre de espírito. Tem muita gente rica de dinheiro e pobre de paz. Tem muita gente rica de dinheiro e pobre de saúde. O dinheiro não salvou Amy Winehouse. O dinheiro não salvou o Leandro, da dupla Leandro e Leonardo. Eu posso citar um monte de gente do mundo, mas eu posso citar um monte de gente que morreu tendo tanto dinheiro. Elvis Presley. Eu sou velho, né? Então só vou citar gente. Infelizmente o dinheiro não salvou essas pessoas. O dinheiro não foi o suficiente. Todo dinheiro, eu me lembro,
pré-adolescente, adolescente, alguma coisa assim, quando infelizmente o Leandro, da dupla Leandro e Leonardo, morreu. Eu me lembro, eu sentado na sala de casa, num domingo de tarde, e ele aparecendo na janela do hotel onde ele estava, já careca, né, por causa do câncer da batalha dele contra o câncer, e todo o dinheiro do mundo que ele podia ter, toda a riqueza, todo o sucesso, toda a fama dele, não foi o suficiente para salvá-lo. Eu não falo isso como uma fala de juízo condenatório sobre ele, não, muito pelo contrário. Eu queria muito que ele estivesse vivo e que ele conhecesse Cristo Jesus como Senhor e servisse ao nosso Deus. Mas o que eu quero que você entenda é: o dinheiro não foi o suficiente para salvá-lo. Porque você pode ser rico de dinheiro, mas pobre de paz. Rico de dinheiro, pobre de saúde. Rico de dinheiro, pobre de espírito. Rico de dinheiro, pobre de felicidade. Agora, quando nós abençoamos a obra de Deus, estamos abençoando vidas. Tem pessoas que viram e falam assim, eu vou concluindo por aqui, mas tem pessoas ouvindo que viram e falam assim: eu não dou oferta para a igreja, mas eu dou oferta para pessoas. O que você precisa compreender é: faça essa coisa sem omitir a outra. Abençoe vidas de modo individual, abençoe pessoas de modo individual, mas abençoe a igreja, porque a igreja trabalha para abençoar o coletivo. Você que é membro dessa igreja e que foi transformado pelo evangelho através desse ministério, coloca aí no chat assim: eu fui transformado. Só para quem está vendo e não conhece você ou não conhece a nossa igreja, saiba assim: rapaz, tem bastante gente que foi transformado pelo evangelho através desse ministério. Você que acredita que esse ministério, que essa igreja é uma igreja bíblica, uma igreja de Deus, e foi transformado pelo evangelho através desse ministério, coloca aí: eu fui transformado. Sabe por quê? Quando você abençoa uma pessoa, você está abençoando uma. Quando você oferta na igreja de Deus, você está abençoando muitas vidas. Você está sendo um canal de bênção. E olha, eu creio em nome de Jesus que antes que o nosso Cristo volte, Fabiano, nossa igreja será uma grande igreja. E eu não falo isso com desejo de ser rico ou da igreja, nós vamos ter uma mega igreja, coisa do tipo. Não é isso. A intenção do meu espírito é: nós seremos uma grande igreja, porque quanto mais nós tivermos, mais nós vamos poder abençoar vidas, projetos sociais. Olha, hoje nós temos 3 anos de ministério, 3 anos de igreja independente. Nós abençoamos em média todos os meses, segundo a nossa ação social da nossa igreja, o grupo de ação social da nossa igreja, entre 10 a 15 famílias, não é isso? Não é isso, Luciano? Entre 10 a 15 famílias são abençoadas todos os meses com alimentos. Então, em nome de Jesus, seja bênção na vida de muitas pessoas. Tem tanta gente investindo em igreja que não prega o evangelho de Jesus, e aí você deixa de investir na sua igreja, você que é membro daqui, e você que nos acompanha e acredita no nosso ministério, acredita nessa igreja, deixa de investir numa igreja séria, uma igreja bíblica, uma igreja que prega Jesus Cristo como Senhor, enquanto outros estão investindo em ministérios que não pregam a Cristo. Vamos fazer diferença nesses últimos tempos. Vamos fazer diferença fazendo com que a obra do reino, o evangelho de Cristo, alcance de verdade muitas vidas que estão necessitando da palavra do reino. Então, eu confio que o Espírito Santo de Deus é mais que suficiente para convencer você da necessidade da igreja e tocar no seu espírito para que você abençoe a obra do Senhor. Eu poderia usar de muitos argumentos, muitos textos bíblicos e falar muita coisa aqui para tentar te convencer a dar. Mas o meu propósito aqui, e o propósito do Jovino, ou de qualquer outro ministro que ministra esse momento de gratidão aqui, que é o momento de oferta, não, o nosso propósito não é convencer você a dar. Esse não é o propósito dessa igreja. Não é isso que eu oriento os ministros daqui. Olha, você tem que convencer eles a dar dinheiro, de um jeito ou de outro. Não é isso. Alguma vez eu falei isso para você, Jovino, Daniel? Alguma vez eu falei isso, Ronaldo? Ninguém aqui nunca me ouviu dizer: você tem que ser bem convincente, convencer a pessoa de dar. Não é esse o nosso propósito. O propósito que temos é pregar a palavra. E o que a Bíblia diz sobre oferta e dízimo é o que nós ensinamos. O que a Bíblia não diz, nós não dizemos. Essa é a orientação que eu dou nessa igreja. Então eu sei que o Espírito Santo é poderoso o suficiente para tocar no seu coração. Então, se você acredita nessa igreja, abençoe ela.
para que ela possa crescer e dar mais frutos para a glória de Deus. Amém? Amém? Quero convidar você a pegar a sua oferta aí. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor. Eu vou orar pedindo a Deus a bênção dele sobre a sua casa, a sua família. Você que está ofertando, eu vou orar para que Deus abençoe a sua vida. E você que não pode ofertar hoje, vou orar para que Deus abençoe a sua vida também, para que você possa abençoar a obra do Senhor e ser bênção na vida de muitas pessoas. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Pai. Pai Santo, diante do Senhor estão as ofertas dos seus filhos e filhas, homens e mulheres que acreditam nesse ministério, que acreditam no propósito do Senhor, que encontraram nessa igreja, Deus, o evangelho da verdade. Ajuda-me, Senhor, como líder dessa congregação, Pai amado, a fazer com que o nome do Senhor seja honrado em tudo e por tudo. Tem misericórdia de nós, não nos deixe sozinho, Pai. Mas que, Pai amado, para glorificar o Teu nome, sejamos um altar de honra para o Senhor. Sem Ti não poderemos fazer isso. Eu peço ao Senhor, Espírito Santo, toca nos corações dos seus filhos e filhas, e aqueles que têm o coração endurecido pelo dinheiro, né? O coração endurecido pelas as vergonhas que o Evangelho já viveu por meio de líderes corrompidos, aqueles que têm o coração endurecido por todos os escândalos que a igreja já enfrentou, por meio de falsos profetas, falsos mestres. Quebranta o coração dessas pessoas. Mostra para elas, Deus amado, que, Pai Santo, existe de fato uma igreja verdadeira que prega o reino, que prega o Teu Evangelho. Mostra para elas, Pai amado, que o Senhor é o Deus dessa igreja, o Senhor é o guia dessa igreja, o líder dessa igreja. E que através, Deus amado, das ofertas dos Seus filhos, muitas pessoas possam ser abençoadas. Em nome de Jesus Cristo. Que muitas vidas sejam supridas, que tendo em tudo, possamos superabundar em toda boa obra. Por isso eu peço a prosperidade do Senhor, na casa, na vida e na família dos seus filhos e filhas, para que Jesus seja o Rei da glória, através de nós, na terra. Pai amado, para que o Senhor seja o centro, Pai amado, do Evangelho, através de nós, aqui na nação brasileira. Tem misericórdia, Pai, e ajuda-nos. Em nome de Jesus te pedimos. Amém, Senhor. Então, se você crê no que foi liberado aqui, se você crê que a bênção de Deus foi liberada sobre a sua casa, se você crê que essa é uma igreja verdadeira, coloca aí no chat, eu creio, e eu sei que Deus vai te abençoar poderosamente. Deposite na conta bancária que está aqui, se você for fazer uma transferência. Se não, entre em contato com os telefones que estão aqui, ou com o WhatsApp da Livres, e nós estaremos indo até a sua casa para poder recolher a oferta. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos adorar o Senhor com alegria. Teus pés, eu me rendo a quem Tu és. Cada passo que eu dou, eu sei que Seu filho eu sou, eu sei que Seu filho eu sou. Eu me rendo ao Teu amor, eu me rendo ao Teu olhar. Cada passo que eu dou, eu sei que Seu filho eu sou, eu sei que Seu filho eu sou. Eu
seu filho eu sou. A cruz foi a demonstração do seu amor. As trevas estremecem diante da tua luz. Teu sangue trouxe vida e a direção. Eu sei que seu filho eu sou. Eu sei que seu filho eu sou. Nada poderá me separar do seu amor. 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 A cruz foi a demonstração do seu amor. As trevas estremecem diante da sua luz. Teu sangue trouxe vida e a direção. Eu sei que seu filho eu sou. Eu sei que seu filho eu sou. Nada poderá me separar do seu amor. Nada poderá me separar do seu amor. Nem a morte, nem a vida, potestades, alegrias me separarão de ti, me separarão de ti. Nem altura, profundidade, nem o presente ou o que virá me separarão de ti, me separarão de ti. Nem a morte, nem a vida, potestades, alegrias me separarão de ti, me separarão de ti. Nem altura, profundidade, nem o presente ou o que virá me separarão de ti, me separarão de ti. Nem a morte, nem a vida, potestades, alegria me separarão de ti, me separarão de ti. Nem altura, profundidade, nem o presente ou o que virá me separarão de ti, me separarão de ti. Nem a morte, nem a vida, potestades, alegrias me separarão de ti, me separarão de ti. Nem altura, profundidade, nem o presente ou o que virá me separarão de ti, me separarão de ti. Nada poderá me separar do seu
seu amor. Nada poderá me separar do seu amor. Aleluia. 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 Nada pode nos separar do amor desse Deus tão poderoso. Queridos, agora nós vamos para o nosso momento saúde. Esse momento onde nós estamos recebendo essas dicas preciosas, né? Através da vida dos psicólogos Igor e Mariana Rufacker. Fique atento na dica de hoje, eu tenho certeza que será bênção demais para todos nós. E logo depois nós vamos receber a palavra do nosso Senhor, que hoje será ministrada através da vida do nosso presbítero Ronaldo Costa. Então também conserva aí seu coração, debaixo desse momento de louvor e adoração, onde nós nos derramamos, buscamos a face do Senhor. Mantenha aí o seu coração preparado para receber tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar sobre nós nessa noite, amém? Então agora vamos receber a dica de hoje. Assista agora Momento Saúde com Igor e Mariana Rufacker. Olá, meu nome é Igor Rufacker, eu sou psicólogo clínico há 13 anos, obreiro e ministro de louvor da Igreja Batista do Ministério Livres em Cristo. E esse é mais um vídeo da série Momento Saúde, idealizado pelo nosso querido pastor Saulo Oliveira. E esse é o nosso último vídeo da série com o tema Esperança. Se você perdeu algum vídeo, busque em nosso canal para que você possa acompanhar todas as dicas. Mas para te dar uma força, eu vou lembrar agora as dicas até o momento. Primeira dica, encontre a lição dentro da situação. Tente entender o que o desafio que está enfrentando pode te ensinar. Segunda dica, busque pessoas esperançosas. Se junte a pessoas que têm a mesma esperança que você para que se fortaleçam juntos. Terceira dica, alimente-se de histórias reais de esperança. Leia ou assista vídeos que fortaleçam você em sua jornada. Quarta dica, relembre crises anteriores. Traga à memória desafios que você já superou em seu passado e aprenda com eles. E a dica de hoje é, busque seu líder espiritual. Como membro de uma igreja, sempre que necessitar, você pode buscar ajuda com seu pastor, a fim de reencontrar o caminho para o fortalecimento de sua esperança. Ao receber as orientações, terá luz em seu entendimento para fazer no cotidiano ações que fortalecerão a sua esperança. A ciência define espiritualidade como um dos pilares para o fortalecimento da esperança. Um psicólogo americano chegou a afirmar que a fé é o bloco de construção da esperança. A psicologia aponta que a religião favorece a esperança pelo fato que o vínculo cooperativo que se estabelece em uma comunidade de fé inclui tanto o próximo, a rede de suporte de amigos, como uma divindade superior. E sabemos que o nosso Deus é infinitamente superior a qualquer desafio ou problema que possamos enfrentar. Estudos americanos na área de psicologia apontam que o suporte espiritual, descrito como um sentimento de suporte vindo de Deus, como um dos aspectos que, quando nutridos e encorajados, são capazes de elevar os níveis de esperança. Enquanto a ciência constata em seus estudos que a espiritualidade influencia positivamente a esperança em diversos contextos, com ganhos no bem-estar e na qualidade de vida, nós temos certeza de que a espiritualidade, nossa fé em Jesus Cristo, não apenas influencia, mas sim é a origem e fonte única de toda a nossa esperança. Dessa forma, percebemos com essa série que a esperança pode ser aprendida, graças à capacidade do cérebro de continuamente criar novas conexões cerebrais, a neuroplasticidade. Mas lembre-se, é preciso de treino. E vimos que esse treino passa por buscar aprender algo em cada desafio que enfrentar, recorrer a amigos que compartilham de sua esperança, buscar inspiração e força em histórias reais de esperança, trazer à memória desafios passados em que a esperança foi decisiva e buscar aprender o máximo com o seu líder espiritual. E o desafio prático de hoje é retornar aos ensinamentos transmitidos na série Esperança, ministrada recentemente pelo pastor Saulo Oliveira, aqui nesse canal, e juntar todos os ensinamentos das 4 ministrações em um único documento. Pode ser no celular, no computador ou até mesmo em um caderno, de forma que faça sentido para você e analisar profundamente quais pontos você precisa se aplicar mais e pôr em prática. E para sua reflexão, eu deixo a passagem de Romanos, capítulo 5, versículo 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações,
por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Esperamos que essas dicas tenham ativado em todos vocês a importância de fortalecer e alimentar a sua esperança todos os dias, ainda mais em um tempo de tantas incertezas como o que vivemos. E esse foi o último vídeo da série Esperança. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever em nosso canal, nos seguir nas redes sociais e o mais importante, lembre-se, não tenha medo, tenha fé. Você acabou de assistir Momento Saúde com Igor e Mariana Hofacker. Graça e paz, família Livres em Cristo, graça e paz a todos. Eu sou o presbítero Ronaldo Costa e eu estou aqui mais uma vez a pedido do nosso querido pastor com a responsabilidade de trazer a poderosa palavra do Senhor. A poderosa palavra do Senhor. E como o meu coração se alegra em poder estar aqui servindo a noiva de Cristo, servindo a você que está aí nos assistindo e ministrando a poderosa palavra do Senhor. Eu convido você agora nesse momento a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31. Esse texto é um texto muito conhecido e diz assim a poderosa palavra de Deus. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia. Queridos, curva a sua cabeça, vamos orar ao Pai. Pai Santo, Pai querido, nós estamos aqui diante do Senhor, diante da Tua Palavra. Pai Santo, nós sabemos que a Tua Palavra, ela é o pilar que sustenta todas as coisas. Ela é o pilar que sustenta o universo, ela é o pilar que sustenta a nossa vida, o nosso ministério, a nossa casa. Tudo que fazemos, a Tua Palavra é o pilar que nos dá base. Por isso, Deus, nós nos aproximamos diante do Senhor, com nossos corações quebrantados, com nosso espírito contrito, Pai, pedindo ao Senhor que por meio da Tua Palavra, que é boa para o ensino, boa para a exortação, para a repreensão, nós possamos ser transformados. Pai Santo, o Senhor sabe que não há nada de bom em mim que agregue na vida dos Seus filhos e filhas, mas nós sabemos que a Tua Palavra, ela é toda inspirada pelo Senhor. Por isso, Deus, nós te pedimos, revela o Teu coração por meio da Tua Palavra, Deus. Em nome de Jesus, e que toda a voz do meu espírito, que toda a voz da minha carne se cale, para que o Senhor, para que a Tua voz ecoe nos corações dos Seus filhos e filhas, para que possamos de fato experimentar a Sua boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Pai Santo, que nesse momento seja repreendido toda e qualquer distração, tudo aquilo que tentar roubar a atenção dos Seus filhos de receber essa palavra, que seja removido, Pai, em nome de Jesus, e que os nossos olhos, a nossa mente, os nossos corações sejam levados cativos à obediência de Cristo Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, queridos. Eu amo a maneira como essa passagem, ela dá o início, aqui nesse versículo 31. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele está resumindo tudo que ele já vem dizendo, tudo que ele já vem dizendo sobre a segurança, a nossa segurança em questão da salvação. Tudo que ele já vem dizendo em outros capítulos, ele retrata aqui a partir desse versículo 31. Ele fala de como é dado a nossa justificação. E o fato de nós sermos declarados justos, nós não somos justos pelos nossos méritos, não somos justos pelo que fazemos, mas o fato de sermos declarados justos por Deus é algo que dura para sempre. A justificação de Deus, ela é uma única vez, nós somos justificados uma única vez. Então, tudo isso, o apóstolo Paulo, ele retrata nos capítulos anteriores. Por isso que no início do texto, ele vai dizer, que diremos, pois, diante dessas coisas?
Que diremos, pois, diante dessas coisas? E o tema da mensagem dessa noite é o poder supremo. O tema da ministração que Deus gerou no meu coração essa noite é o poder supremo. E é impossível nós lermos esses versos, principalmente do 31 ao 39 deste capítulo, sem que se trace em nossa mente um claro cenário de um tribunal. E aqui é o Supremo Tribunal Celestial, onde os termos acusação, justificação, condenação, são termos legais, usados diante de um tribunal, usados diante de um juiz. E no cenário jurídico esboçado pelo apóstolo Paulo aqui nesse texto, Deus, o Supremo, é o juiz. Satanás é o promotor que fará as acusações que fará suas acusações. Jesus é o advogado, o nosso paracleto, aquele que defende e protege a nossa causa. Sentado na tribuna estão os anjos como espectadores e nós, os cristãos, a quem Satanás vai tentar nos acusar, vai nos acusar. E o apóstolo Paulo aqui, ele dá ênfase agora a uma série de exclamações por meio das quais expressam certeza, por meio das quais essas expressões, elas nos trazem certeza, elas nos trazem confiança de que quando e qualquer adversidade que se levantar diante de nós, nós poderemos nos descansar nessas exclamações, nessas perguntas que o apóstolo Paulo faz. E ele nos ensina nessa passagem, através de poderosas verdades, que há um encorajamento, que há um incentivo, que há uma fortaleza indestrutível disponibilizado a todos nós cristãos no momento de dificuldade e de provação, que é a consciência do favor e do amor paterno do nosso Deus. Queridos, quando nós temos a consciência do favor do nosso Deus sobre nós, da misericórdia dele sobre nós, quando nós temos consciência do amor paterno dele, tudo muda, querido, tudo muda. E essa consciência, ela vai se estabelecer através das reflexões sobre as perguntas que o apóstolo Paulo aborda nesse texto. E, já que estamos falando de um tribunal celestial, essas perguntas, elas se encontram no parágrafo 31, 32, 33 e 34 do livro do Supremo. E agora nós veremos cada uma dessas perguntas expositivamente aqui nesse sermão. E a primeira pergunta, ele diz o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Segura o grito de gol aí. Às vezes você está com aquele grito de gol na garganta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém! Segura o grito de gol aí. Segura o grito que você, na hora certa, você vai soltar esse grito aí. Então, queridos, às vezes, as coisas na nossa vida vão de mal a pior. As tristezas tomam posse dos nossos corações. Perdemos a esperança, a confiança. Mas a questão levantada pelo apóstolo Paulo aqui, ela vão nos entender que quem se limita a ficar tristes e abatidos em meio às batalhas da vida, está cometendo um grande e terrível erro. Aqueles que se limitam a ficar olhando para as batalhas, aqueles que se limitam a ficar triste por conta das batalhas, eles estão cometendo um terrível erro. Sabe por quê? Eles estão cometendo um terrível erro, sabe, pelo seguinte fato: pois nós sabemos a força e o poder do nosso Deus. Ele jamais perdeu uma batalha. Nele nós encontramos confiança, nele nós encontramos refúgio para triunfar sobre todo e qualquer mal e dificuldade da vida. Aleluias, queridos. Então não se limite a ficar olhando para as dificuldades, mas olhe para o poder do Supremo. Olhe para o poder do nosso Deus. O versículo que nós lemos vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora eu te faço uma pergunta. Imagine se essa pergunta fosse contrária. Imagine se fosse:
Se Deus é contra nós, quem será por nós? Imagine se fosse contrário. Aliás, o apóstolo Paulo, no primeiro capítulo de Romanos, ele vai tratar sobre esse assunto. De pessoas que foram contra o nosso Deus e que o nosso Deus foi contra essas pessoas. Ele vai tratar sobre esse assunto. E sabe, queridos, de uma coisa: o pior inimigo que alguém pode ter não é o diabo, não é a nossa carne, mas o pior inimigo que alguém pode se ter é o próprio Deus. Porque das mãos do diabo, nós já aprendemos isso aqui, das mãos do diabo, Deus pode nos tirar, Deus pode nos livrar. Mas e da mão do nosso Deus? Quem poderá nos livrar? Quem poderá nos livrar? Hebreus capítulo 10, versículo 31 vai dizer que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então não queira ter Deus contra você. O texto vai dizer, se Deus é por nós, então não queira ter Deus, o Supremo, o Poderoso contra você. É batalha perdida para você. Eu lembro de uma ilustração que o nosso pastor deu aqui há muito tempo atrás, que todas as vezes que nós tentamos lutar contra Deus, é como se nós caíssemos os 12 rounds da luta, perdemos todos os 12 rounds da luta. Não há chance, não há vitória contra o nosso Deus. Mas porém aqui, nesse texto, nessas afirmações, é animador observarmos que o apóstolo Paulo, ele não está dizendo que Deus, ele é contra nós. Ele está nos dizendo algo muito maravilhoso. Deus é a nosso favor. Deus está do nosso lado. Deus é conosco. Deus, ele é por nós. Deus, ele é por mim. Ele é por você. O texto não aborda dizendo que Deus está contra nós. Isso, queridos, não é uma possibilidade, como se Deus pudesse ou não ser por nós. Isso não é uma possibilidade. O apóstolo Paulo não está em dúvida, embora são perguntas, mas ele não está em dúvidas. Ele não está em dúvidas. E esse, se Deus é por nós, ele pode ser entendido como, uma vez que Deus é por nós, dado que Deus é por nós, posto que Deus é por nós, já que Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? E agora, você pode soltar o grito de gol. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém será contra nós. Mas isso não quer dizer, em hipótese alguma, que nós não vamos ter nenhuma oposição. Isso não quer dizer, em hipótese nenhuma, que nós não vamos ter nenhuma hostilidade. Isso não quer dizer que nenhum inimigo vai se levantar contra nós com fúria, com ira, com indignação. Não, queridos, nós não estamos livres disso. Muito pelo contrário, nós temos numerosos e perigosos inimigos. E que todos os dias eles nos atacam. Todos os dias eles nos atacam. Nós vivemos num mundo incrédulo que nos odeia e nos persegue. Acompanhe comigo o texto de João capítulo 15, versículo 19, vai dizer: se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu o escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Então, nós vivemos num mundo hostil, nós vivemos num mundo perverso, onde eles estão cheios de ódios contra nós. O apóstolo Paulo, no versículo 38, mais à frente, ele vai dizer que nem principados, nem potestades, nem coisa nenhuma pode nos separar do amor de Deus. Ou seja, principados e potestades estão contra nós. A Bíblia fala que o diabo ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E um terceiro inimigo, que é quase que é invisível, nós só conseguimos enxergar esse inimigo de fato como ele é, quando nós olhamos diante de um espelho. A nossa carne, ela também tenta contra nós. Ela também tenta contra nós. E queridos, Deus por nós não significa a ausência de adversários. Deus por nós não significa a ausência de dificuldades.
Deus por nós não significa a ausência de provações, mas sabe o que Deus por nós significa? A certeza da vitória. Deus por nós significa a certeza da vitória. Aleluias, aleluias, aleluias. Aleluias, queridos. Apesar de termos grandes e numerosos inimigos declarados, eles não se comparam com a grandeza do nosso Deus. Apesar de termos muitos inimigos que se levantam com fúria, com raiva, com ira contra nós, eles não se comparam com a grandeza do Supremo. Acabamos de ministrar aqui uma canção que diz: Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, queridos. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Nada é maior do que o nosso Deus. Se o mundo, se a carne, se o diabo estão contra nós, não importa. Deus, Ele é por nós. Se o mundo nos aflige, o Senhor vai dizer, João capítulo 16, versículo 33, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. 1 João capítulo 5, versículo 4 vai dizer, porque todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se a nossa carne se levanta contra nós, queridos, a palavra vai dizer, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, Romanos capítulo 8, versículo 9. Se os principados, potestades se vestem de ira contra nós, tramando secretamente a nossa destruição, Colossenses capítulo 2, versículo 15 vai dizer, Cristo despojou os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Esse é o poder do Supremo. Esse é o poder supremo. Esse é o poder supremo. Então, quando você enfrentar oposições, quando sentir em seu rosto o bafejar do ódio, da fúria dos inimigos contra a sua alma, contra a sua vida, quando tudo parecer desmoronar à sua volta, lembre-se de uma coisa, Deus, Ele é por você. Deus, Ele está ao seu lado. Deus, Ele está ao seu lado. Queridos, isso muda a nossa perspectiva em meio às situações mais difíceis e tenebrosas da nossa vida. Saber que Deus, o Todo-Poderoso, está ao nosso lado, Ele é por nós, muda toda a perspectiva diante das dificuldades. É como se nós fôssemos contratados para jogar no melhor time de futebol do mundo, vamos dizer, no Barcelona da vida, e saber que nós, sendo ruim de bola, perna de pau, estamos jogando do lado de ninguém mais e ninguém menos que Lionel Messi, o melhor do mundo. Sabe, queridos, quando nós trazemos essa ilustração para a nossa realidade, é como se todos os dias, de fato, todos os dias nós acordarmos e olharmos e ver que nós somos fracos, falhos e pecadores. Mas Deus, Ele é por nós. E deixa eu te falar uma coisa, Ele não é só o melhor do mundo, Ele é o dono do mundo, Ele é o dono do universo, Ele é o melhor do universo. Queridos, isso muda qualquer expectativa, queridos. Isso muda qualquer expectativa. Aleluias. E a segunda pergunta que eu quero ver com vocês aqui é o seguinte: Deus não nos dará com Cristo todas as coisas? Existe um escritor chamado Macintosh, ele disse, a incredulidade pergunta, porventura Ele dará? Ele maiúsculo aqui, representando Jesus. A incredulidade pergunta, Ele porventura dará? Aí a fé pergunta, porventura Ele não dará? Queridos, nós sabemos que Cristo, o nosso irmão mais velho, Ele é o Filho unigênito de Deus. Ele se fez homem,
habitou entre nós, você conhece essa história. E por falar nessa história, todas as vezes que eu penso nisso, todas as vezes que eu leio isso, não há como o meu coração disparar ao lembrar da ministração que nós tivemos na nossa festa de tabernáculos, no último dia de festa. A humilhação que Cristo passou, a humilhação que o nosso irmão mais velho passou, isso me dá um aperto no coração. Todas as vezes que eu lembrar disso, que ele se fez homem, que ele habitou entre nós, sempre eu vou lembrar dessa humilhação que ele passou. Mas todavia, queridos, nós jamais poderemos imaginar ou conhecer pessoa mais importante para Deus do que o seu Filho amado. Aí talvez você aí que está nos assistindo, às vezes você é um seguidor de David Leonardo, vai falar: eu não sou importante para Deus, já que eu sou a fraqueza de Deus. Queridos, deixa eu te falar uma coisa, nós só somos alguma coisa em Deus porque nós estamos em Cristo Jesus. Nós só somos alguém no Senhor porque nós estamos em Cristo Jesus. Fora isso, nós não somos nada, nós somos pó. Aí você vai dizer: Ronaldo, mas e eu? Eu também não sou filho de Deus? Sim, queridos, nós somos filhos de Deus, mas nós somos filhos de Deus por adoção. Jesus é o primogênito, é o unigênito de Deus. E Deus, queridos, Ele nos ama com amor incondicional. Ele nos ama com amor incondicional. Mas Ele nos ama em Cristo Jesus. Ele nos ama em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 5 vai dizer, presta atenção: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Ele nos ama em amor. Ele nos ama porque nós estamos em Cristo. Ninguém, queridos, ninguém pode ir a Deus senão por meio de Cristo. Nós sabemos disso, as Escrituras mostram isso. E quando nós começamos a enxergar que nós estamos conseguindo nos aproximar de Deus, é porque nós estamos no caminho, é porque nós estamos em Cristo. Aleluias, queridos, aleluias. E Deus, queridos, em seu amor singular, incomparável, incomensurável, mesmo sem que nós merecêssemos, Ele entregou o seu Filho por nós. Sabe, a morte de Cristo, a morte de Jesus, não foi um acidente de percurso. A morte de Cristo Jesus não foi um plano B, ou o plano A não falhou, não, mas foi o propósito eterno de Deus. E ninguém estaria capacitado para fazer o que Ele fez. Será que você estaria, Daniel? Será que você estaria, Anderson, capacitado para fazer o que Cristo fez? Queridos, ninguém estaria capacitado para fazer o que Cristo fez. O propósito, Ele veio com esse propósito. Ele veio com esse propósito. E isso não poderia ser diferente. Isso não poderia ser de outra forma. Isso não poderia ser de outra forma. E o texto vai dizer: Deus nos dará com Cristo todas as coisas. Deus nos dará com Cristo todas as coisas. Quando nós vamos estudar esse texto, o apóstolo Paulo aqui está utilizando do maior para o menor. Ele está dizendo que já que Deus deu o melhor que Ele tinha, o mais importante que Ele tinha, o mais valioso, o mais precioso, o mais querido, o mais excelente para nos absolver da condenação da lei, nos livrar das acusações do inimigo, libertar-nos do domínio do pecado, o que mais Deus não nos dará para que consigamos perseverar até o fim? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E deixa eu te falar, qualquer coisa que eu e você, qualquer coisa que nós pudermos pensar ou imaginar, é pequeno demais se comparado ao que Deus fez por nós. Qualquer coisa que nós podemos almejar, qualquer coisa que nós podemos pensar, é pequeno demais
É pequeno demais diante do sacrifício de Cristo na cruz. É pequeno demais. O apóstolo Paulo, ele vai dizer em Filipenses capítulo 4, versículo 19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Queridos, isso nos dá uma certeza tão grande. É como se nós estivéssemos lendo o Salmo 23, que diz: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. De nada tenho falta. Cristo supre todas as nossas necessidades. Cristo supre todas as nossas coisas. Todas as coisas Cristo supre em nós. Cristo, Ele é mais do que suficiente. Ele é mais do que suficiente. Aleluia. E a terceira pergunta aqui que eu quero ver com vocês é a seguinte: quem intentará acusações contra os eleitos de Deus? Satanás, ele está muito empenhado, sem dúvidas, em nos tentar, né? Ele está muito empenhado, ele trabalha para nos tentar. Mas eu queria chamar a sua atenção aqui nesse sermão para o seguinte: a tentação que Satanás impõe não é a especialidade dele. Não é a especialidade dele. Satanás, ele é especialista em nos acusar. Ele é especialista em nos acusar. Essa é a maior ocupação do inimigo: nos acusar diante de Deus. O trabalho principal dele não é a tentação, eu vou tentar, não. Eu vou acusar. Sabe por quê, queridos? Porque se estamos falando de um tribunal, se estamos num tribunal, e esse tribunal aqui eu chamei de Supremo Tribunal Celestial, a vontade dele é que nós fôssemos acusados, é que nós fôssemos condenados diante de Deus. Essa é a vontade dele. Por isso que ele está sempre fazendo acusações contra nós. Porque o desejo dele é que nós sejamos condenados pelo nosso Deus, o juiz, o supremo. E para ter condenação, para alguém ser condenado de alguma coisa, precisa primeiro ter a acusação. Ninguém é condenado do nada assim. Alguém tem que ter cometido alguma coisa, tem que ser acusado de alguma coisa, para que aí haja condenação. Aí ele usa estratégias para abalar a nossa confiança em Deus. Ele usa estratégias para nos tirar a alegria. Ele lança dardos inflamados na nossa mente, tentando nos fazer lembrar de pecados que já foram perdoados pelo Senhor. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele mostra que todo trabalho que Satanás tem é fútil. Todo trabalho, toda atividade que Satanás tem aqui contra nós é inútil. Nada poderia ser mais estúpido do que trazer acusações contra aqueles a quem Deus, o juiz, já absolveu. É inútil, queridos, é inútil. Não há sequer possibilidade de recorrer. Até porque, quando nós vamos no versículo 34, vai dizer que Cristo, o nosso advogado, o Paracleto, aquele que intercede por nós, Ele está à direita do Pai, e Ele está constantemente intercedendo por nós. Não há nenhuma possibilidade de sermos acusados. E a quarta pergunta aqui que eu quero ver com vocês é a seguinte: quem condenará os eleitos de Deus? Tem eleito de Deus aqui, queridos? Se você é um eleito de Deus, coloca aí: eu sou um eleito de Deus. Escreve aí nos comentários. Quem condenará os eleitos de Deus? Conforme vimos no versículo 33, ninguém pode nos acusar. Isso já foi, o martelo já foi batido. Ninguém pode nos acusar. Mas ainda assim, eu te pergunto: seria possível de alguma forma nós sermos condenados? E o apóstolo Paulo aqui, ele apresenta para nós quatro razões pelas quais nós não poderemos mais ser condenados. E nós vamos ver essas razões aqui. A primeira razão pela qual nós não somos condenados é a morte de Cristo.
A morte de Cristo. Cristo sofreu a nossa condenação, queridos. A nossa culpa foi transferida para Ele. A nossa dívida foi quitada por Ele. Nós somos identificados tanto com a morte como a ressurreição de Cristo. Nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Nós morremos como velho homem e ressuscitamos como um novo homem. Não é assim que acontece no batismo? E deixa eu te contar uma história. Conta-se que no interior distante, numa cidade distante, uma moça, ela acaba de perder o seu marido. E eles estão velando o corpo na sala da casa. Isso é uma coisa costumeira de antigamente, velar o corpo daquela pessoa que morreu na sala. E essa moça, ela está triste, os familiares ali, ela está velando o corpo do seu marido. E bate na porta um cobrador de dívidas. E um parente vai lá atender e ele fala: olha só, o moço aí, o rapaz aí, ele me deve um valor muito alto e eu só saio daqui quando eu receber esse valor. Aí a pessoa vai lá e avisa a viúva, né? Fala: ó, tem um rapaz lá que está cobrando uma dívida que o seu marido deixou e ele quer falar com a senhora. E ele falou que só sai daqui se ele receber o que o seu marido deve. E aquela senhora, ela vai toda entristecida, ela abre a porta da sua sala e aponta para o corpo e fala com o cara, e fala com o devedor: ali está ele, pode cobrar. Queridos, aquele velho homem que nós enterramos nas águas do batismo, aquele sim, de fato, era digno de toda condenação. Não é possível cobrar nada de um morto. Não é possível cobrar nada de um morto. Não é possível cobrar nada de quem está morto. E nós morremos como velho homem. Então não há como cobrar nada, não há como nos cobrar nada. Nós nascemos uma nova criatura, sem dívidas, sem culpa, inculpáveis. Tudo isso pelo amor de Cristo, tudo isso pela morte e ressurreição de Cristo na cruz. Aleluias, aleluias. A segunda razão pela qual nós não podemos ser condenados é o que eu acabei de dizer, a ressurreição de Cristo. Queridos, nós não servimos a um Cristo que esteve vivo e está morto, mas nós servimos a um Cristo que morreu e hoje vive. Aleluias, aleluias, aleluias. Meu irmão, quando eu vejo isso, eu falo: Satanás, você está lascado, cara, você está lascado. Não há chances, não há chances. Lucas capítulo 24, versículo 1, a partir do versículo 1 vai dizer: no primeiro dia da semana, hoje é que dia? Primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparados e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol se colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele disse a vocês quando ele ainda estava com vocês na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Aleluias, queridos, glória a Deus por isso. Isso é mais um dos motivos pela qual nós não podemos ser mais condenados. Cristo, ele já pagou tudo. A dívida foi quitada. Dívida foi quitada, queridos. Aleluia. Como eu disse aqui, nós nos identificamos com a morte e com a ressurreição de Cristo. A sua ressurreição é a nossa ressurreição também. Quando nós lemos Romanos, capítulo 6, versículo 8, vai dizer: ora,
Se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Versículo 11. Da mesma forma, considere-se mortos para os pecados, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aleluias, queridos. Isso aí já é causa ganha. Para quem entende de processo, para quem entende de termos jurídicos, tudo isso que eu estou dizendo já é causa ganha. Tudo isso que eu estou dizendo já é causa ganha. E a terceira posição, e a terceira razão pela qual nós não podemos ser condenados é a seguinte: a posição de Cristo diante do Pai. Essa é a terceira razão. Certa vez em um debate, uma senhora que era adepta dos ensinos de testemunho de Jeová, ela apresenta um versículo bíblico tentando desqualificar a divindade de Jesus. Ela usa esse versículo bíblico aqui, versículo 34. Ela usa ele para desqualificar a divindade de Jesus. E ela diz o seguinte, assim: olha, esse texto, ele fala simplesmente que ele está à direita de Deus. E a outra pessoa que estava debatendo com ela disse para ela o seguinte: a senhora não poderia ter escolhido o texto pior para tentar desqualificar a divindade de Cristo. Sabe por quê, queridos? Estar à direita é ocupar uma posição especial, uma posição de honra, uma posição de dignidade, uma posição de autoridade. E quando nós vamos às Escrituras, qual anjo, qual homem ou qualquer outra coisa nós encontramos nas Escrituras que está colocado à destra de Deus? Quem? Aonde você leu? Se você leu, me mostra. Se tem alguma outra coisa, alguma outra pessoa que está à destra do Pai. Só Cristo. Só Cristo Jesus, queridos. Olha a posição que Cristo está, queridos. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. É por causa da sua posição. É por causa da posição que ele se encontra diante do Pai. À destra do Pai. É que nós temos a quarta razão pela qual nós não podemos mais ser condenados, que é a constante intercessão de Cristo por nós. Jesus, ele não apenas intercedeu, ele não apenas intercedeu uma única vez por nós, por mim, por você, mas a palavra vai dizer que ele continua posicionado, intercedendo a nosso favor. Ele continua posicionado diante do Pai, ao lado do Pai, à direita do Supremo, à direita do juiz. Eu fico imaginando que cena linda. Que cena linda. Ele sendo nosso paracleto, nos defendendo ao lado do juiz, nos defendendo da acusação do inimigo. Eu fico imaginando, queridos, quando nós nos colocamos num cenário, eu fico imaginando o Satanás se levantando contra nós, contra a acusação contra nós, dizendo que nós somos isso, dizendo que nós somos aquilo, dizendo que nós fizemos aquilo ou outro. E Jesus levanta e fala, como é que é o termo mesmo que usa? Esqueci o termo que usa. E Jesus, ele se levanta e fala, protesto. Lembrei. Protesto, meritíssimo. Posso ter a permissão da fala? E Deus, cheio de alegria, cheio de orgulho, olha para ele, pode falar. Meu filho, pode falar. E Jesus vira para todos que estão ao tribunal, para todos que estão ali, fala, tudo que Satanás está dizendo, eu já paguei. Olha aqui, ó. Olha as minhas mãos. Tudo que ele está dizendo contra o meu filho, contra o meu irmão, tudo que eles estão dizendo contra os meus irmãos, eu já paguei. Veja aqui a ferida do meu lado. Queridos, isso é uma cena linda demais, cara. Isso é uma cena linda demais. E Jesus, ele intercede por nós. E sabe o que é o mais lindo de se ver? É o mais lindo de se ver. Que além de Jesus, além de Cristo Jesus, nós temos uma outra pessoa da Trindade que intercede por nós.
nosso maravilhoso e amigo Espírito Santo. 2 pessoas da Trindade, 2 pessoas da Trindade, intercedendo por cada um de nós. Isso é tremendo demais. Só o poder supremo pode fazer essas coisas. Só o poder supremo do nosso Deus pode nos dar essas dádivas. E a título de conclusão, Paulo aqui, ele nos faz entender que Deus, Ele é por nós. Ele nos dá todas as coisas que necessitamos para a nossa plena felicidade no serviço de Jesus e para a nossa perseverança até o fim. Nós aprendemos aqui que ninguém pode nos acusar. Nós aprendemos também que ninguém pode nos condenar. E sabe de uma coisa, queridos? Essas são verdades que nós podemos descansar. Essas são verdades que, quando nós estivermos diante das dificuldades, estivermos diante das tribulações, nós possamos nos lembrar que Deus é por nós. Nós possamos nos lembrar que não há ninguém mais, nada, nenhuma acusação contra nós. Não há nenhuma condenação contra nós. Não há. Sabe, queridos, nós temos muitos planos e projetos, e Deus, Ele pode realizar cada um desses planos, cada um desses projetos, se for da vontade dEle. Mas tudo isso, queridos, tudo isso é pequeno demais, perto do que Ele já nos deu. Tudo é pequeno, perto do que Ele já nos deu. Nós podemos projetar a nossa felicidade na tentativa de alcançar algo para sermos felizes. Nós podemos trabalhar, batalhar na tentativa de alcançar algo para sermos felizes. Mas nós já temos a maior razão para nos alegrarmos todos os dias das nossas vidas. Nós temos vida e vida em abundância. Pela graça nós somos salvos. E isso não vem de vós, isso não vem de nós, é dom exclusivo do Supremo, é poder exclusivo do Supremo. Nós não merecíamos. Nós não merecíamos. Mas Ele olha para Cristo. Ele olha para Cristo e bate o martelo. Vocês estão sem culpas. E Ele dá a sentença. Ele não poupa o seu próprio filho. A sentença é: Cristo morto naquela cruz por mim e por você. A cruz que não era dele, a cruz que era nossa. Os pecados que não eram deles, os pecados que eram nossos. E hoje, Deus, quando nós pecamos, quando nós cometemos coisas terríveis, ao invés de nos condenar, Ele olha para Cristo e vira para a gente e fala: estão perdoados, estão sem culpas. Sabe, queridos, às vezes você tem vivido um momento de caos, um momento de dificuldade, de crise, e você não sabe da onde se instaurou, você não sabe como aquilo aconteceu. E às vezes você está perdido. Mas lembre-se de uma coisa. Lembre-se de uma coisa. Para que tudo isso se concretize na sua vida, para você que não é
para você que não é ainda, filhos de Deus, para você que ainda não aceitou Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, para você que passa por lutas e dificuldades, para você que sofre humilhações, acusações de Satanás, para você que vive uma vida humilhada por Satanás, você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa se arrepender e você precisa confessar Cristo como seu único Senhor e Salvador. Eu não sei se você pôde reparar, mas toda essa ministração aqui não teve a ver com Deus sendo por nós. Quem será contra nós? Mas toda a pregação, toda a ministração teve a ver com Cristo Jesus. Porque se não fosse Ele, nós estaríamos mortos. Se não fosse Ele, nós ainda estaríamos inimigos de Deus. Se não fosse Ele, nós estaríamos destruídos. Por isso, queridos, eu convido a você nessa noite, por meio dessa palavra, que deseja entregar os seus caminhos a Cristo Jesus, que deseja gritar para o mundo que Deus é por você, que nenhuma condenação há mais contra você, que ninguém pode te acusar mais de nada. Se você deseja isso, basta você levantar a sua mão aí aonde você estiver, com uma das suas mãos levantadas, com a outra mão no seu peito, e fazer essa oração junto comigo. Senhor Deus, poderoso, o supremo juiz, criador dos céus e da terra, eu rendo a minha vida aos seus pés nessa noite. Eu coloco todas as minhas aflições, eu coloco todas as minhas angústias, eu coloco, Deus, tudo aquilo que possa fazer separação entre mim e o Senhor, eu coloco diante do Senhor. Todos os meus planos, todos os meus sonhos, todos os meus projetos. E reconheço que Cristo, o nosso Paracleto, é o único Senhor e Salvador da minha vida. Aleluias. Amém, queridos. E como nós estamos diante de um veredito, como nós estamos em um tribunal, diante de um veredito do Supremo, quando o Supremo bateu o martelo e disse para nós: agora vocês, não há condenação nenhuma, não há acusação nenhuma contra vocês, vocês não têm culpa de nada. Ele escreve a partir do parágrafo 35 do livro do Supremo, ele vai escrever o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem os anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluias! Aleluias! Aleluias, queridos! Tempestades, alegrias me separarão de ti. Escuta essa canção, queridos. Adora o Senhor por meio dessa canção. Diga essa verdade para Ele. Diga, decrete essas coisas. Profundidade, nem o presente ou o que virá me separarão de ti. Me
me separarão de ti. Nem a morte, nem a vida, potestades, alegrias me separarão de ti. Me separarão de ti. Nem altura, profundidade, nem o presente ou o que virá me separarão de ti. Me separarão de ti. Nada Cante isso com toda a força que há em você. Poderá me separar do teu amor. Nada poderá me separar do seu amor. Nada poderá me separar do seu amor. Pai Santo, Pai querido, nós rendemos toda a honra, todo louvor, toda adoração, toda exaltação ao Senhor, Pai. Só o Senhor é digno de receber todo louvor, toda adoração, Pai. Pai Santo, nós te agradecemos, porque nada é capaz de nos separar do teu amor, Senhor, por meio de Cristo Jesus, o nosso irmão mais velho, o nosso intercessor, aquele que se encontra à destra do Senhor, intercedendo todos os dias por nós, intercedendo todos os dias pelas nossas causas, aquele que sonda os nossos corações, aquele que esquadrinha os nossos corações, os nossos pensamentos. Ele sabe tudo o que precisamos, da forma que precisamos, da medida que precisamos. Por isso, Deus, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos porque mesmo sendo tão falhos, mesmo sendo tão fracos, mesmo sendo tão pecadores, o Senhor derrama todo o seu poder, nos livrando da morte, nos dando vida em Cristo Jesus. Pai Santo, eu oro por aqueles, Deus, que tomaram a decisão nessa noite de caminhar com Cristo. Em nome de Jesus, Pai, que essas verdades, que essas palavras que foram ministradas aqui sejam testificadas na vida de cada um dos seus filhos e filhas. Em nome de Jesus, que a partir desse momento, que a partir dessa confissão, que a partir dessa oração que seus filhos fizeram, Pai, que toda a perspectiva da vida deles possa mudar diante das dificuldades. Que todos os pensamentos contrários, que todos os pensamentos de impotência, de fraqueza, todos os pensamentos de abatidos, possa cair por terra, Senhor, em nome de Jesus. E que eles possam, Deus, saber, que eles possam saber que nada pode nos separar do teu amor. Nada pode nos separar do teu imenso e maravilhoso e indizível amor. Esse é o poder supremo, queridos. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Aleluias, glória a Deus. Aleluias. Eu quero chamar aqui o nosso pastor, nosso querido pastor, para estar orando sobre as nossas vidas, impetrando a bênção do Senhor sobre nós. Amém. Aleluia, que palavra abençoada, queridos. Quero convidar você nesse momento a abrir a sua mão na posição de receber. Pai Santo, te agradecemos por esse culto que o Senhor nos permitiu, nos deu a graça de oferecer ao Senhor, pelo teu Espírito liberado sobre nós, através, Deus amado, do amor que o Senhor tem derramado sobre essa congregação. Obrigado, Pai amado.
Obrigado por toda a unção liberada através do louvor, da palavra. Que o Senhor venha continuar enchendo o teu filho com o teu Espírito Santo, para que sempre, Deus amado, o teu filho pregue no poder do Espírito Santo, Pai, como nessa noite. E em nome de Jesus Cristo, Pai, que cada casa, cada vida, cada família, diante dessa transmissão, Pai amado, receba a paz do Espírito que excede todo entendimento. E que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do nosso maravilhoso amigo Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus que aguarda a volta de Jesus. Que haja paz sobre a nossa casa, a nossa vida e a nossa família. Que haja paz sobre todo Israel de Deus na face da terra. E todos aqueles que concordam com isso digam amém, amém. Deus abençoe a sua vida. Lembre-se, não tenha medo, tenha fé. Aleluia. Nada poderá me separar dos teus